E agora, galera, quebrei, tô quebrado, metade do pedal. Como é que eu faço agora? O que eu vou fazer? Situações como essa devem ser levadas bem a sério. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vamos entender o porquê que isso acontece muitas vezes no meio do pedal. E lógico, quero te dar algumas dicas aqui para você, como que você faz para se comportar se você vier a sofrer esse tipo de coisa aqui, ó. Literalmente, tô quebrado no meio do pedal. Bora conferir. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Bom galera, apesar de eu estar aqui com o fôlego um pouquinho puxado, que eu vim aqui fazendo um trajeto muito bacana aqui, mas eu não tô quebrado não, tá? Eu apenas simulei, mostrei pra vocês o que muitas vezes acontece. E sim galera, eu já passei por situações reais como essa que eu acabei de simular. Situações em que eu simplesmente quebrei no meio do pedal, não consegui mais continuar. Basicamente, quebrar, que talvez você conheça por outro termo aí, muita gente chama de pregou no meio do pedal, enfim, cada região aí tem a sua gíria, a sua forma de falar quando esse tipo de coisa acontece. Por aqui a gente fala assim, ó, o cara quebrou, que é quando você simplesmente chega no limite do seu corpo, no meio do pedal, ou quase no final, ou às vezes até no começo, você não consegue mais continuar. Você tem vários sintomas ali, desde a fadiga, o cansaço, a falta de ar, câimbras, provavelmente desidratação, está sentindo fome, dor de cabeça. Muitas pessoas sentem bastante enjoo, inclusive, em situações como essa. É bem comum acontecer quando a gente não se prepara da forma correta. Um iniciante, por exemplo, muitas vezes acaba acontecendo isso porque às vezes ele não está adaptado àquele tipo de trajeto, porque às vezes o trajeto tinha muita subida, ou porque às vezes o ritmo era muito forte, ele tentou acompanhar as pessoas que estavam ali e não conseguiu, ou porque não se hidratou muito bem, ou muitas vezes até por causa do que comeu antes de sair no pedal. Mas não é só o iniciante que passa por situações como essa, até mesmo os ciclistas mais experientes estão sujeitos a passar por uma situação como essa. Enfim, então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas para que você se comporte da maneira correta, porque o grande problema disso tudo não é simplesmente porque você quebrou no meio do pedal, é você não saber lidar com a situação e prejudicar ainda mais a sua situação. Como por exemplo, você pode ter uma lesão, você pode ter um problema de saúde um pouco mais grave. Então vamos ficar atento a isso, que esse é o grande macete, saber como lidar com a situação para não sair prejudicado de tudo isso. Dica número 1. Controle o seu ego, ou seja, o seu orgulho. Galera, infelizmente, se acontecer esse tipo de situação com vocês, não fica achando aí que é vergonhoso. Na verdade, vergonhoso é você forçar além do que você já forçou até ali e acabar se prejudicando muito mais, tá? Então toma cuidado com isso, controla o teu ego, fica tranquilo, ninguém vai ficar te achando aí que você não tem mais capacidade de pedalar ou que você pedala menos porque você simplesmente acabou, né, tendo um imprevisto, porque isso é um imprevisto no meio do pedal. Então toma bastante cuidado com isso, o que para o iniciante é uma vantagem, porque como ele está começando, ele não fica muito aflito com esse tipo de situação, mas de uma forma geral é bom controlar o seu ego. Eu sugiro inclusive que você, em uma situação como essa, procure um local para descansar. Um local, por exemplo, se tiver muito quente, um local que tenha sombra, que de preferência próximo a pessoas, de repente para que você tenha acesso a alimento, a hidratação, porque caso o problema de você ter quebrado for falta de alimento ou hidratação, que é um dos motivos mais comuns, é um dos principais motivos, falta de alimentação, ou seja, alimentação incorreta ou a hidratação incorreta, pode te causar tudo isso que eu falei aqui agora, fadiga da sua musculatura, desidratação, dor de cabeça, enjoo. Então essa é a primeira dica valiosa, achar um local para que você primeiramente possa descansar e recuperar parte da sua energia, para daí tomar uma decisão dali para frente. Dica número 2, se hidrate e se alimente. Eu acabei de falar que muitas vezes esses sintomas vêm devido a uma alimentação incorreta e uma hidratação incorreta. Se você estiver numa situação como essa, e aí você tiver acesso ao alimento, conseguiu acesso ao alimento numa casa, ou numa conveniência que você parou, numa água, mesmo assim não vá com aquela frase que a gente fala, com muita sede ao pote.
Consuma os alimentos, primeiro, em pequenas frações. Isso vai facilitar bastante para o seu organismo fazer a digestão e também vai evitar que você tenha enjoos, por exemplo. Então, consuma o alimento, se hidrate, mas em pequenas porções, em pequenos intervalos. Não beba água tudo de uma vez e nem já vai tocando comida para dentro, porque isso pode ser um problema. Você pode piorar a situação e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Depois dessa dica, você já se alimentou, já se hidratou. A terceira dica agora é para que você veja se você tem condições de finalizar o pedal. Caso você tenha condições de finalizar esse pedal, finalize ele em ritmo bem moderado. Se você vinha tentando fazer um ritmo mais potente, por exemplo, vinha tentando acompanhar um grupo, agora, dali para frente, a ideia é você simplesmente chegar em casa. Então não há necessidade de você fazer um ritmo tão acelerado. Então modera bastante o seu ritmo. Inclusive, sugiro que você faça algumas pausas nesse percurso que você ainda tem para fazer até a nossa casa ou até no seu destino final. Caso você não tenha condições realmente, não tenha medo de ligar para alguém, liga para o suporte. Se você tem alguém na sua casa, você tem algum conhecido que pode vir te ajudar, pode vir te resgatar, faça isso. Lembra da primeira dica, o ego, aquela nossa preocupação do que as pessoas vão achar, porque eu não consegui, mas era uma rota tão simples, era uma rota que para mim deveria ter sido de boa. Infelizmente, de alguma forma você acabou errando em alguns desses itens que eu falei e naquele dia você não se foi tão bem. Inclusive, galera, uma das coisas que influencia o nosso psicológico, talvez você não teve uma boa noite de sono, não dormiu muito bem, talvez você estava com algumas preocupações do seu trabalho, talvez você estava com algumas preocupações lá na sua casa, e isso fez com que você não teve um bom rendimento no treino daquele dia. Então não se preocupa tanto aí, não fica tão focado nisso, em achar que vai ser uma vergonha você ter que ligar para alguém. Se você tem alguém para ligar, faz isso, liga. Porque depois, galera, se você forçar além dos limites, como eu já expliquei, a situação vai piorar bastante. Então toma cuidado com isso. Dica número 4, descanso. Depois desse ocorrido você vai fazer o seguinte, vai tirar pelo menos um dia para descanso. Não faz nada. Foca no seu trabalho, foca de repente aí em ficar em casa com a sua família, se você tiver condições naquele dia. Mas é muito importante você se recuperar totalmente. Não faz nada. Faz isso, por favor, porque com certeza isso vai te ajudar bastante. E nos dias seguintes, pelo menos mais 1 ou 2 dias à frente, que você continue fazendo coisas mais leves. Aí você até já pode voltar para os seus treinos, se você faz uma academia, você vai para academia, ou se você quiser fazer mais um giro de bike, mas faz em pequenas proporções. Faz um pouco mais de boa realmente, tá? Você pode voltar para os treinos, mas volta com uma carga um pouco mais leve, seja na bike, seja na academia, mas volta com cargas mais leves. Os famosos treinos regenerativos, ou seja, o descanso ativo, que nós já mencionamos aqui no canal, inclusive. E a dica número 5, e uma das mais importantes aqui, é não se chateie com esse fato, com esse ocorrido. É muito importante que você prepare o seu psicológico para que você enfrente situações como essa. Então, se você passou por uma situação como essa, ou se você futuramente passar, saiba que você não pode ficar chateado com isso não. Todos estão sujeitos a acontecer esse tipo de coisa, até os profissionais, galera, até os profissionais têm dias que não vão bem na prova. Mas eles não foram bem na prova, mas eles assim foram bem aos nossos olhos, mas cada um sabe o seu limite. Muitas vezes o fulano lá que você achou, você viu que ele pedalou muito bem, para ele não foi tão bem assim. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer uma das pessoas. Então a minha dica é que você leve tudo isso como um aprendizado. Entenda sim que você está sujeito a esse tipo de situação, por melhor que você já se sinta, por mais evoluído que você acha que já esteja. Então seja você um iniciante, ou seja você um ciclista mais experiente, todos podem ter esse tipo de imprevisto no pedal. A diferença está na maneira que a gente lida com tudo isso, a maneira com que a gente aceita e com que a gente depois busca fazer diferente. Por exemplo, na próxima vez que você for fazer um pedal parecido com aquele, ou talvez até o mesmo trajeto, você já vai com certeza ali procurar já se preparar melhor, principalmente com relação à alimentação e hidratação, coisa que eu sempre bato aqui no canal, galera. É onde está um dos maiores erros que a gente comete. Não se alimentar e não se hidratar corretamente, isso faz toda a diferença. Então, 2, 3 dias antes, se você já fazer aquele pedal, que você já programou, você já começa a melhorar a sua alimentação. Tenta lembrar do que você comeu aquele dia, ou o que você não comeu, ou o que você não tomou naquele dia, para tentar dessa vez acertar, tá bom? O mais importante é que você realmente leve tudo isso como um aprendizado, como eu disse. Isso aí certamente vai acrescentar muito na sua experiência e vai te fazer um ciclista melhor. E assim você, como eu sempre digo aqui,
vai viver melhor pedalando e não vai ficar sofrendo aí pedalando, tá certo? Bom, galera, espero que essas dicas aqui tenham te ajudado, espero muito realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, eu vou te pedir aí, faz a gentileza de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, manda para todas as pessoas aí que ficam chateadinhas aí quando não vão tão bem, para eles entenderem que nem sempre a gente consegue ir tão bem realmente, mas que a gente pode contornar tudo isso. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, confere a sua inscrição aqui no canal, inscreva-se se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, porque eu vou terminar o meu rolê. Falou!